Olha, hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais, enigmáticas das escrituras, Enoque. A história dele é super curta, contada em pouquíssimas linhas, sabe? Mas o legado? O legado dele ecoa há milênios. Então, bora descobrir o que tem de tão poderoso nessa biografia tão pequena. E o ponto de partida é esse versículo aqui. Uma frase assim super curta e cheia de mistério, que aparece no meio de uma lista enorme de nomes, de genealogias. Pensa só, todo mundo ali na lista tem um final bem claro. Mas a história de Enoque, a dele termina com um desaparecimento. É um verdadeiro quebra-cabeça que, olha, deixa o pessoal intrigado há séculos. E aí que tá a grande questão, né? Não é só uma historinha antiga, um conto qualquer. É uma narrativa que mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre vida, sobre morte e, claro, sobre fé. Para a gente entender o tamanho do impacto de Enoque, a gente precisa olhar o contexto, né? O capítulo 5 de Gênesis, sinceramente, parece um passeio num cemitério. É uma lista: Adão e morreu, Sete e morreu, Enos e morreu, Jared e morreu. A biografia de cada um deles termina com essa frase fria e repetitiva: e morreu. É um ritmo pesado, sombrio. Mas aí, do nada, o padrão quebra. Enoque, 365 anos, e em vez de morreu, a história dele termina com algo completamente diferente. Ele some. Deus o levou. Então, a chave para decifrar a vida de Enoque está toda nessa frase: ele andou com Deus. Mas, espera aí, o que isso quer dizer na prática? E já adianto, não era um passeiozinho no parque, não. O segredo está na palavra original em hebraico, halak. Essa palavra não fala de uma coisa que aconteceu uma vez só. Ela descreve uma caminhada constante, sabe, um estilo de vida. Imagina só, por 300 anos, depois que o filho dele, Matusalém, nasceu, a vida de Enoque foi isso, uma jornada diária, íntima, lado a lado com Deus. Essa citação do profeta Amós ajuda a gente a entender isso perfeitamente. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pois é, para andar junto, tem que ter sintonia. A caminhada de Enoque significava exatamente isso. O passo dele estava em harmonia com o de Deus. A vontade dele estava alinhada com a vontade divina. E o detalhe, tudo isso acontecendo numa época que era assim, super corrupta e violenta. E é isso que nos leva, claro, à parte mais famosa da história toda. O destino inacreditável dele. A sua partida deste mundo sem morrer. Avançando muitos séculos do tempo, o Novo Testamento volta a falar dessa história. E a carta aos Hebreus nos entrega uma peça-chave desse quebra-cabeça. Foi a fé de Enoque o motivo pelo qual ele foi trasladado. A vida dele agradou tanto a Deus, mas tanto, que o final dele foi único, diferente de todo o resto. Certo. Mas o que significa essa tal de trasladação? Bom, uma interpretação bem forte diz que não foi uma viagem literal para o céu, como a gente imagina, mas sim um ato de proteção. A ideia é que Deus agiu para livrar o servo fiel dele de uma morte bem violenta, talvez até um martírio, nas mãos de inimigos. E o fato de o corpo dele nunca ter sido encontrado, sabe, não foi achado, só reforça essa ideia. Era para impedir que o corpo fosse desrespeitado. Mas, olha só, a história do Enoque tem um outro lado, um lado menos conhecido e bem mais dramático, viu? Ele não era só aquele cara piedoso que andava quietinho com Deus, não. No meio de uma sociedade que estava assim, se distanciando cada vez mais de Deus, Enoque se levantou como um profeta. Ele não ficou de braços cruzados aceitando a cultura da época. Pelo contrário, ele bateu de frente e com muita coragem. Essa aqui é a única profecia dele que a gente tem registrada, e está lá na carta de Judas. E olha, é uma mensagem poderosa, que não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele avisou sobre um julgamento divino contra toda a impiedade e as duras palavras que eram ditas contra Deus. Isso mostra um outro lado dele, né? Um homem de uma fé corajosa, sem medo nenhum de falar a verdade, mesmo que estivesse completamente sozinho. Bom, e é claro que uma figura tão fora da curva assim acabou inspirando um monte de outras histórias e lendas com o passar do tempo. O legado dele cresceu muito, foi bem além do texto original. Primeiro, uma curiosidade que é super importante. Existem 2 Enoques em Gênesis. Pois é, o que a gente está falando aqui, da linhagem de Sete, é o nosso cara. Mas o primeiro que aparece na história é o filho de Caim. E o legado dos dois é um contraste absurdo. Um leva à fé e à salvação, com Noé lá na frente. O outro leva a uma linhagem marcada pela violência.
A fama de Enoque ficou tão grande que acabou gerando vários textos, principalmente o famoso livro de Enoque. E assim, mesmo que esse livro não seja parte da Bíblia para a maioria das tradições, ele foi super, mas super influente no judaísmo antigo e no comecinho do cristianismo. Ele ajudou a moldar muitas ideias sobre anjos, demônios, o Messias, o juízo final, e a própria citação que a gente viu lá na carta de Judas é a prova de que essa história era muito conhecida na época. E a coisa fica ainda mais interessante quando a gente olha para um paralelo fascinante. A história de Enoque tem umas semelhanças bem curiosas com a de Emendurana, um rei sumério de uma tradição bem mais antiga. Olha só, os dois são o sétimo numa lista de líderes, os dois são levados para os céus, e a idade de Enoque, 365 anos, bate certinho com os dias do ano solar, o que o conecta a temas do Sol, assim como Emendurana era ligado ao deus Sol. Interessante, né? Ok. Depois de olhar todos esses lados da história, o que a gente pode aprender com Enoque hoje? Qual é o legado que fica? A vida de Enoque, mesmo contada em poucas palavras, deixa umas lições muito fortes. Primeiro, mostra que ter uma comunhão próxima de verdade com o Criador não é fantasia, é algo real e possível. Segundo, prova que dá para manter a integridade, mesmo quando o mundo todo parece ir na direção contrária. Terceiro, ensina que a prioridade maior deve ser buscar a aprovação de Deus e não o reconhecimento das pessoas. E por último, e talvez o mais importante, o destino dele se torna um símbolo da maior esperança da fé, a de que a morte não é o ponto final. E é com essa reflexão que a gente encerra. Se a vida de Enoque nos dá uma pequena amostra de uma realidade onde a conexão com o divino é mais forte que a própria morte, bom, isso muda o jogo todo. E fica a pergunta no ar. Se a morte não é a palavra final, como é que a nossa caminhada hoje deveria ser diferente?